Olá, tudo bom? Eu sou Cássio Carvalho e hoje vamos dar continuidade a esta longa terceira vida de Joaben. Estamos já no sexto vídeo, só da terceira vida. Bom, só para me apresentar rapidamente, né? Eu sou deficiente visual, tenho apenas 10% de visão e o meu propósito é falarmos de superação. E nesse caso estamos utilizando este livro para isso. Mas vamos ao conteúdo. Vamos continuar com o livro O Diário da Construção do Templo, que foi escrito por Zé Rodrigues. É uma leitura não maçônica, apesar desse livro tratar de muito do início, né, de como surgiu a maçonaria. No último vídeo, nós podemos acompanhar aquela reunião conspiratória lá na taberna de Naphtali, que foi liderada por Abirama, que tentava arrebanhar, né, parceiros para o seu projeto de poder para derrubar Hiram Abif. Enquanto Manassés apoiava essa loucura, Joaben e Adonias tentavam descobrir os detalhes desse projeto para tentar proteger o seu grande e amado mestre. Quando acabou a reunião e Joaben voltou para casa, acompanhamos outra emocionante passagem, que foi a confissão de Joaben à sua esposa Tirza. Sentindo no coração que não podia mais esconder qualquer coisa dela, começou a contar a ela toda a história de Joabe, que depois se transformou no Joaben que ela então conhecia. Era como se ele estivesse mostrando para ela um lado escuro que nunca deveria surgir entre eles. Mesmo assim, ele nada guardou e foi até mais violento e detalhista do que quando ele contou a mesma história para Adonias, porque teve de dizer que teve muito prazer quando foi torpe e foi cruel. Mas Tirza era a melhor e mais digna mulher do que os seus próprios sonhos poderiam imaginar. Com a mesma dedicação e interesse que ouviu, falou em voz mansa e compassada para ele. Meu marido, o que me deste desde o dia que nos vimos e um raio de reconhecimento recaiu sobre nós, sempre será mais do que qualquer coisa. Não importa quem você foi ou o que fez, importa o que faz e o que é agora aqui do meu lado. Você se esquece que eu também fui outra até o dia que me levaram da casa de meus pais e me transformaram à força em alguma coisa mais vil do que um animal? Você se esquece que essa outra que eu me transformei também sufocou aquela primeira que eu era? Se não fosse você que me guiaste nesse novo caminho, então nada temas, porque se existe alguém que realmente te pode compreender, sou eu que também sofri os mesmos golpes da vida. Somos abençoados, meu marido, porque neste mundo só muito poucos podem renascer para melhor. Teve a sua oportunidade e usou bem, eu também faço o melhor que posso com a minha. Por isso que eu te digo, o que tem me dado não há nada que apague, principalmente agora que deu o seu bem mais precioso, o seu nome verdadeiro, a esta criança que nem sabe de onde vem, ao invés de guardar para o filho de sua carne e de seu sangue que um dia nós teremos. Eu te amo, meu marido. Mas que mulher, não? Mulher de fibra, né? De sabedoria. E agora vamos dar continuidade. Isso foi só para trazer um cenário do que como a gente terminou o vídeo passado. Bom, quando Joabe deixou a taberna lá de Naphtali e se despediu daqueles conspiradores, alegando que precisava viajar logo cedo no dia seguinte, Adonias falou no seu ouvido que ele aguardasse que ele iria mais tarde na casa dele. Só que acabou indo só no dia seguinte, quando Joabe já tinha até saído de casa. Ele saiu correndo atrás de Joabe e quando alcançou, começaram a falar da reunião conspiratória da noite anterior, lá liderada por Abirama. Joabe perguntou a Adonias como que tinha terminado a reunião. Adonias logo respondeu: imagina que um pouco antes da minha partida, os loucos concordaram que a única opção possível seria a luta armada contra o rei Salomão, visando derrubá-lo e substituí-lo por Abirama? Joabe comentou: perderam o senso. De certo, quem pensam que eles são? Manassés, sem dúvida, cínico como é, deve ter dado muita risada do ridículo dessa situação. Mas Adonias ficou mais sério ainda. Perdoe-me desmanchar sua ilusão, amigo Joabe, mas Manassés foi o que mais ardentemente aplaudiu esta ideia e esta proposta.
A impressão que eu tenho é que o vinho veio lhe embotando o cérebro, transformando ele em um ignorante. Preocupados com todo esse cenário, acabaram se despedindo e Joaben seguiu sua viagem para Sucote. Por todo o caminho até a planície entre Sucote e Sartã, Hiram Abif deu todo o benefício de sua amizade e apoio a Joaben, consciente de que Joaben, sendo recém-casado, teria muito mais dificuldade e sentiria muito mais a dor de passar esse tempo fora de casa. Joaben e Tirza já iniciavam a vida pela obrigação, em função de um filho que já existia. E como bons pais hebreus que eram, tinham que ser a fonte de sua educação e, portanto, após a primeira infância, que a mãe seria o centro de seu mundo, Joabe teria que ser o exemplo para o seu filho, que teria que seguir seus passos, para que o filho aprendesse com ele um ofício e se tornasse verdadeiramente um homem. Mas Joabe não tinha grande certeza de sua capacidade para a paternidade. Tinha perdido a maior parte de sua juventude em dissipações e esbórnia, tendo encontrado o rumo de sua vida apenas depois de enfrentar a grande ruptura de seu ciclo. Por isso, não se considerava apto a educar ninguém. Ele sentia que o conteúdo que entendia dispor dentro de si era quase que o suficiente apenas para ele mesmo. A sua existência girava em torno da construção do templo, dos seus irmãos obreiros mais próximos e recentemente de sua esposa, nada mais. Como e onde encontrar o impulso de ser pai se ele tinha conhecido muito pouco de seu pai verdadeiro e não podia nem suportar a lembrança de seu pai substituto, o maldoso, malvado Jubal? A partir de que pedra ele poderia traçar a figura mestra que no futuro guiaria seu filho? A pessoa mais próxima dessa ideia de pai era o mestre Hiram Abif, com quem ia aprendendo não só as verdades materiais da existência, mas também os caminhos da vida espiritual. A sua percepção do universo e do Criador era, no mínimo, integrante. Ele tinha uma essência pessoal que buscava, sem exceção, a essência das coisas, tentando desvendar para todos a beleza mais duradoura de todas. Adonias também tinha essa característica, mas a mente era uma dessas que elabora todas as coisas como se fosse poesia, buscando sempre a beleza oculta atrás da forma das palavras. Esses dois homens, mais Manassés, agora tão afastado de seu convívio, era o triângulo de luzes pelo qual Joaben navegava com a maior retidão possível neste mar do imponderável. Manassés, desde a adolescência, mesmo em suas fases mais religiosas, sempre tinha sido seu parâmetro para as coisas do corpo e da matéria, ensinando sobre o mundo e suas arestas com um foco extremamente preciso. Adonias, já na fase de Joaben, sempre reservava uma palavra que tocava uma corda solta no fundo da alma de Joaben e o encantava, enchendo de beleza esse território abandonado de seu coração, pela naturalidade de sua poesia. Mas Hiram Abif, seu mestre na arte da pedra, capaz de compreender que por trás da matéria sofrida que ele exibia vivida, morava uma alma sofrida, mas uma alma sensível e que necessitava da beleza, e assim conseguia ver um pouco além disso. Ele enxergava no íntimo de Joaben, assim como no interior de todos, a chama divina de que todos somos depositários. Hiram Abif sabia enxergar em todas as criaturas o bem de que eram capazes, porque em todas via a mesma manifestação do poder de Yahweh, do poder de Deus. Isso o tornava um homem tão especial, e o coração de Joaben se enchia de amargor quando pensava que havia companheiros dispostos a causar qualquer tipo de mal a este amado mestre. Durante a viagem, Hiram Abif conversava com Joaben, que mordia a própria língua tentando bravamente impedir que saísse de sua boca qualquer denúncia antes do momento certo. Por quê? Porque era preciso que Joaben e Adonias tivessem algum controle dos acontecimentos para que, quando a corda arrebentasse, pudessem salvar o irmão Manassés das consequências. Joaben nunca tinha falado sobre isso para Adonias, mas tinha certeza que a sua intenção também era salvar seu irmão desgarrado de um destino maldito.
Joabe, mais do que qualquer outra coisa, devia a Manassés a sua própria vida. Portanto, o seu destino era agora sua responsabilidade. Não poderia desistir dele. Era urgente a necessidade de tirar Manassés dessa influência deletéria de Abirrama e também defender a vida de seu mestre Hiram Abif. O nosso mestre pediu, Joabe falou, né? O nosso mestre pediu a um jovem pedreiro que por ali passava que fosse até o comboio e trouxesse um pedaço de minério de cobre. O aprendiz trouxe alguns pedaços de pedra, aos quais ele tomou nas mãos o mestre Hiram Abif e disse: Joabe, Caleb, considerai a pedra, quando ainda bruta, é como cada um de nós, diferentes e iguais antes que o conhecimento nos liberte. Depois de trabalhada, também é como nós, libertados pelo conhecimento, ainda que imperfeitos. Quando polida até se tornar cúbica, ainda é como nós, porque as nossas arestas também sempre podem ser mais agudas e retas, e quando nos unimos com outros iguais a nós, podemos erguer qualquer coisa de belo no universo das coisas criadas. Mesmo este minério, esta pedra que iremos derreter, é como alguns de nós, como aquelas que o fogo consome para que nos transformemos em outra matéria igual na dureza, mas completamente diferente no seu fim. Como é belo e infinito o trabalho na pedra e como somos iguais às pedras e nós. Joabe ficou inerte enquanto o mestre dizia com clareza e simplicidade todas as coisas pelas quais ele tinha sofrido durante os últimos anos, na busca de compreender sua verdadeira vida. Ele não era o único que percebia essa identidade simbólica entre os homens e as pedras, e nem provavelmente o único que conseguia enxergar o fluxo invisível de vida que permeava essas pedras. Joabe olhou para o seu irmão Caleb e seus olhos estavam marejados. Os dois souberam com certeza que o que ziam na alma era uma e a mesma coisa. Então o mestre apertou as pedras esfarelentas umas contra as outras com suas fortes mãos, fazendo com que elas se pulverizassem, espalhando-se pelo vento no deserto. Seu rosto ainda estava tranquilo, mas repentinamente enevoado por uma sombra de profunda tristeza. E ele continuou dizendo: até nisso somos iguais, porque tanto aos homens quanto às pedras o tempo imperturbável transforma em pó. Se a pedra que se transmutou em metal é dado o benefício da vida mais longa, no fim de tudo também será novamente o pó de onde veio, com a diferença de ter podido deixar sua marca em outras pedras que tocou em seu caminho pelo mundo. Que pedra pretendemos ser, meus irmãos? Joabe não podia dizer, mas uma certeza ele tinha. Hiram Abif sabia do seu destino e aceitava esse destino da mesma maneira como sempre vivia, serenamente, com dignidade. Joabe afastou esse pensamento de sua cabeça e com um gesto brusco tentou rejeitar essa sensação que as palavras do mestre lhe davam. Vamos fazer uma reflexão aqui com esta parte que nós vimos. Mais uma vez, a simbologia da nossa identidade com a pedra, certo? Na verdade, nossa identidade com o universo. Como tudo foi feito por Deus e tudo é parte de Deus, tudo segue as mesmas regras e as mesmas leis do universo. Tudo está integrado. A pedra, quando ainda bruta, é como cada um de nós, diferentes e iguais antes que o conhecimento nos liberte, certo? Somos iguais na medida que todos somos pedras, mas somos individualizados pelo conhecimento. Conhecimento é a verdade, e como diz a Bíblia, conheceis a verdade e a verdade os libertará. Depois de trabalhada, também é como nós, libertados pelo conhecimento, mas ainda imperfeitos. Ou seja, somos trabalhados para nos aprimorarmos, mas temos que ter a consciência que ainda assim seremos imperfeitos. Quando polida até se tornar cúbica, ainda é como nós, porque também nossas arestas sempre podem ser mais agudas e mais retas. E quando nos unimos a outros iguais a nós, podemos erguer tudo de belo que existe no universo das coisas criadas. Ou seja, precisamos nos lembrar que nunca estamos prontos e acabados. Sempre existe a possibilidade de nos aprimorarmos. E nos unindo
há outros que, como nós, buscam esse autoconhecimento e essa autoevolução, podemos construir o verdadeiro céu na Terra. Mesmo este minério, essa pedra que iremos derreter, é como alguns de nós, que o fogo consome para que nos transformemos em outra matéria, igual na dureza, mas totalmente diferente na sua finalidade. Ou seja, a vida nos forja para nos transformar e nos possibilitar exercer um propósito maior, uma nova finalidade. E não existe essa transformação sem o fogo. A vida nos oferece dificuldades exatamente para nos preparar para algo maior e algo diferente. Como é belo e infinito o trabalho na pedra, e como somos iguais, a pedra e nós. Então o mestre apertou as pedras esfarelentas umas contra as outras com suas fortes mãos, fazendo com que elas se pulverizassem, espalhando-se pelo vento do deserto. Até nisso somos iguais, porque tanto os homens quanto as pedras, o tempo imperturbável transforma em pó. Aqui eu vejo duas reflexões. A primeira é que quando colocamos um homem contra o outro, voltaremos ao pó mais cedo, antes da hora, ou antes do que poderíamos ter sido úteis ao universo. Já a segunda reflexão é a consciência da efemeridade da vida material. Do pó vieste, ao pó retornarás. Então, sabedores da afinidade da vida material, mas da imortalidade do espírito, devemos viver sem apego à matéria e nos polindo para a eternidade. Aqui, até sendo repetitivo, quando falo do apego material, não significa que não devemos buscar a maior prosperidade financeira possível. Devemos sim, mas com desapego, sabendo que somos gestores dos recursos que Deus nos coloca nas mãos, e não donos. É o princípio bíblico da mordomia. E com certeza, quanto mais prosperarmos financeiramente, mais poderemos fazer, realizar e construir para a nossa sociedade, para o universo. O apego é enterrar o talento com medo de perder. Mas se a pedra que se transmutou em metal é dado o benefício da vida mais longa, no fim de tudo, também será novamente pó de onde veio, mas com uma diferença: ter podido deixar sua marca nas outras pedras que tocou em seu caminho pelo mundo. Que pedra pretendemos ser, meus irmãos? Isso é legado. Qual é o legado que queremos deixar? Quem queremos impactar? Não precisa ser um monumento, mas sim um conhecimento. Quantas vezes lembramos de algo que aprendemos com nossos pais e avós e repetimos, né? Por exemplo, como meu pai falava, por exemplo, assim: o que é seu, o que é do outro, é do outro. Nunca pegue o que não é seu. Isso não sai da minha memória. Isso é legado familiar. Mas quando fazemos isso, impactando mais do que a nossa família, o nosso legado se torna maior. Por isso, quando acordamos todos os dias, devemos responder a esta pergunta: que pedra pretendemos ser, meus irmãos? Quando a tentação por algo errado bater na porta, nos lembrar desta pergunta: que pedra pretendemos ser, meus irmãos? Mas vamos lá, vamos continuar. Hiram Abif continuava palestrando. Nosso mestre dos metais, o homem que conseguiu amealhar todo o conhecimento sobre esta arte tão especial, foi um dos primeiros homens que habitou o mundo. O seu nome era Tubal-Caim. Todos os que trabalhamos com os metais conhecemos seu nome e seu valor e sabemos que a ele devemos o conhecimento que nos permite dominar o fogo e os metais, moldando-os de acordo com a nossa vontade. Mas de todos os ensinamentos de Tubal-Caim, um se destaca. Ele nos ensina a respeitar a natureza do fogo e das pedras, moldando-os primeiro em nossas consciências, mesmo antes de acender-se a primeira fagulha. Nossa vontade então se transforma, se molda o fogo de nossa inspiração e nós nos transformamos em outro tipo de pedra, uma que perdeu completamente sua antiga forma e que renasce das cinzas, completamente renovada e moldada em um objetivo de grande clareza. Uau, não? Muito legal, né? Se as pedras em seu estado bruto são transformadas pelo cinzel e pelo maço, isso ocorre porque lhes aplicamos nossa força do exterior para o interior. Mas uma pedra, para se tornar metal, precisa queimar de dentro para fora, encontrando em seu âmago o fogo que a transmuta. Uau! Tanto Joabe como Caleb sabiam que
Hiram Abif não falava apenas de pedras e de metais, era costumes do mestre tecer considerações sobre o verdadeiro valor dos homens, utilizando dessas metáforas, dessa simbologia, dessas alegorias, que usava as ferramentas conhecidas e que, por analogia, passavam a significar cada um dos trabalhadores do templo. Aqui, mais uma vez, demonstrado que a verdadeira mudança vem de dentro para fora. E também vemos a simbologia que tanto a maçonaria se fundamenta para forjar os homens. No caso de Joaben, a analogia era muito mais forte ainda. Sua mudança, causada por forças exteriores a ele mesmo, tinha sido a partir de um certo momento criada pelo seu próprio esforço consciente de aplicar o maço e o cinzel, transformando gradativamente em pedra bruta para pedra cúbica. O que ele pensava era que, se nada houvesse acontecido de ruptura em sua vida, se ele tivesse continuado a ser aquele prodigioso de tiro, aquela pessoa que Jubal tinha criado, o que seria da vida dele? O que ele teria ganhado? E o que ele teria perdido? O destino, de certa forma, o tinha levado à necessidade de aparar as suas arestas, o transformando em outro homem. Mas será que ele estaria disposto a se entregar a um fogo ardente e transformador de poder incalculável, e o derretendo e o transmutando em outro homem ainda, renascendo das cinzas como a grega fênix? Para tanto, era preciso que ele se entregasse conscientemente a esse fogo interno, essa fagulha que ardia dentro dele e que, o queimando inteiramente, talvez fizesse dele o homem perfeito que ele então almejava ser. Mas ele tinha muito medo disso, porque apesar de estar inserido em uma sociedade devota e de expressar socialmente alguns aspectos de certa devoção, ainda era o mesmo homem sem Deus. Ainda não conseguia nem temer nem se emocionar, talvez por não ter desenvolvido algumas das capacidades necessárias. A sua mente racional ainda era soberana e, mesmo admirando nos outros essa entrega devocional, não possuía nenhuma gota dessa entrega incondicional dentro de si. O fogo que ardia dentro dos outros ainda não ardia dentro dele. Acostumado a viver sem Deus, exercia seu mister e realizava os gestos da devoção necessários à sua sobrevivência, como hebreu entre os hebreus, só que da pele para fora. Seu íntimo ainda não participava disso. Ele era bom, honesto, correto, cumpridor de seus deveres, mas não possuía um Deus a quem se dirigir. A voz que falava dentro dele, que um dia tinha soado como sua mãe, e depois com outro timbre, não era senão a sua própria consciência, estabelecendo os limites da sua existência e as bases de sua sobrevivência, mas nada mais. Então vemos aqui mais um aprendizado. Nossa fé, nosso fogo interno, nossa sabedoria, nosso eu superior vai se desenvolvendo, vai encontrando um maior espaço dentro de nós à medida que vamos deixando a soberania da nossa mente racional. Ela é importante, mas ela não pode ser dominante. Mas voltando ao livro, a semana que Joaben tinha de passar longe de sua mulher e de sua casa estava terminando, e com ela também a sua paciência. O seu corpo jovem tinha suas próprias vontades, e neste momento começava a vencer a sua própria decisão consciente de trabalhar, gerando uma dorzinha de cabeça que perfurava os olhos por trás, além de uma pressão incalculável no baixo ventre. Ele voltava rapidamente a ser o saudável animalzinho que tinha sido lá na juventude em Tiro. Era com dificuldade que conseguia submeter essas vontades ao poder de decisão de uma vontade maior, o homem dominando o homem. Nos 3 últimos dias, ele já estava irritado, ansioso por terminar a tarefa iniciada e voltar rapidamente para casa. Esse desagrado deve ter se estampado com muita clareza em seu rosto, porque o seu mestre, Hiram Abif, dando um sorriso compreensivo, falou para ele: "Não suporta mais a ausência de tua mulher, não é mesmo? Eu sei o que é isso quando estive casado. Me sentia da mesma forma, da mesma maneira." O mestre, então, com uma imensa compreensão das necessidades de seus semelhantes, falou: "Joaben, tua parte já está feita. É verdade que ainda serias muito útil aqui em Sucote, mas não te quero prender. Faço contigo um trato, eu te envio imediatamente para Jerusalém e você, além de montar o mar de bronze em seu lugar à porta do templo, desenha para mim os altares de incenso. Temos um acordo?" Nada poderia dar mais alegria a Joaben, e seu mestre sabia exatamente disso.
retornar a seu lar no prazo previsto, mesmo que isso significasse um aumento nas tarefas, seria realmente uma benesse. Mas tinha algo que intrigava. O que sempre chamava a atenção era o desconhecimento geral sobre os planos dessa construção, sempre referidos como tendo sido traçados pelo próprio Yahweh. Mas onde estariam esses planos? E quem teria acesso a eles além de Salomão? Hiram de Tiro devia ser uma dessas pessoas que tinha acesso. A fraternidade real entre Salomão e Hiram de Tiro era algo real, mas fundamentado sobre algo muito oculto, algo que vicejava além da compreensão humana. Hiram Abif, da mesma forma, era com toda certeza conhecedor desses planos, porque ninguém melhor do que ele sabia a que se destinava cada pedra, cada viga, cada pórtico, cada coluna, cada traçado sobre a terra da esplanada onde o templo ia sendo construído. A união dos três em torno dessa grande obra e além do acúmulo de riquezas e da espetaculosidade inerente a quem pretende erguer o maior de todos os edifícios, menos pelo seu tamanho do que por sua importância. Durante esses tantos anos de trabalho na construção do templo, não foram poucas as vezes em que Hiram de Tiro, vindo visitar Jerusalém, reuniu-se com Salomão e com Hiram Abif na construção do templo em absoluta privacidade lá dentro do templo. Quando esses encontros aconteciam, o templo ficava absolutamente vazio de quaisquer obreiros e a guarda real formava um grande círculo de homens postados ombro a ombro com as costas voltadas para a construção, dentro de qual ficava somente Salomão, Hiram de Tiro e o mestre Hiram Abif. Por longas horas ficavam lá em reunião essa que podia chegar até o dia seguinte. O que lá diziam, o que lá faziam, ninguém sabia, mas certamente essas reuniões eram o que de mais de importante podia haver para a continuidade dessa obra, porque novas decisões e novas soluções surgiam após as reuniões. Havia outras reuniões que alguns mestres também participavam, mas eram realizadas sob o mesmo sigilo e o mesmo respeito, mantendo os obreiros na regra essencial do silêncio, aquela regra que Joel tinha revelado lá ainda nas cavernas de pedra. Vemos aqui muitas semelhanças com os rituais maçônicos, não? Mas vamos deixar o retorno de Joaben para o próximo vídeo. Quero te lembrar que na descrição desse vídeo você encontra o link para o desafio de 21 dias de superação através da oração que eu desenvolvi para você que quer aprender a se desenvolver, aprimorar suas habilidades através da oração. E eu te vejo lá no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!